Na universidade mais prestigiada de Boston Hospital, o filho do almirante Sealten foi declarado com morte cerebral há 3 dias. A documentação está assinada. As máquinas irão ser desligadas amanhã de manhã. O Dr. Arlon Voss, chefe de neurologia, fez sua declaração. Decisão, e qualquer um que a questione aprendem rapidamente o preço que pagam por isso. A enfermeira Maracoli chegou a 6 semanas. Também. Silencioso, cauteloso demais. Com olhos que estudam. Monitora a forma como os pilotos estudam o instrumento painéis antes de uma tempestade. Durante 3 dias, ela tem anotado coisas. Padrões. Isso não deveria existir em um cérebro morto. Respostas que nenhum protocolo neste hospital pegaria porque o protocolo que ela está usando não foi desenvolvido. Em qualquer hospital. Foi desenvolvido para astronautas militares em coma hipóxico classificado pelo Pentágono e conhecido apenas para um punhado de pessoas na Terra. Quando o almirante chegar para se despedir. Para seu filho e o doutor. Voz ordena que Mara saia do quarto, ela não se move. O que? O que acontecer a seguir forçará todas as pessoas aqui em enfermaria para fazer a mesma pergunta. Quem exatamente eles deixaram passar por ali? Portas há 6 semanas. Se esta história já te deixa na ponta da cadeira, acerte esse botão de curtir agora mesmo e inscreva-se. Agora você faz oficialmente parte dos segredos dos distintivos silenciosos, onde a pessoa mais quieta da sala sempre tem a história mais extraordinária. Deixe um comente e me diga em que parte do mundo você está ouvindo, de onde eu leio tudo. Eu leio tudo um só. Vamos lá. O corredor cheirava a cera de chão e ar reciclado. Maracoli fez isso do jeito que ela fazia. Na maioria dos lugares, silenciosamente com os olhos. Absorvendo mais do que qualquer um que a observasse. Ela sumiu. Contou com segurança. Ela posiciona a câmera por hábito. Ela observou. A enfermeira no posto mais distante com ela cabeça baixa sobre o teclado. Velhos hábitos. Nenhuma delas foi útil esta noite. Ela passou o quarto 408, quarto 410. Ela parou no quarto 412. O paciente no quarto 412 não tinha mudou-se em 72 horas. Seu nome era Tenente Júnior Keyleb Hargrove, 26 anos, candidato a SEAL da Marinha, filho do contra-almirante James Hargrove do Marinha dos Estados Unidos. Os monitores acima da cama dele emitem bips em intervalos regulares. O peito subia e descia apenas porque uma máquina fez com que isso acontecesse. 3 Os neurologistas analisaram as tomografias. 3 neurologistas assinaram o mesmo. Conclusão: morte cerebral. A papelada tinha sido arquivado às 6h17 do dia anterior. Noite. A ordem de desconexão foi agendado para as 7h do seguinte amanhã. Maracoli não deveria. Ela deveria estar naquela sala. Ela deveria estar no posto de enfermagem preenchendo registros de medicação. A mesma tarefa que ela tinha foram designados para todos os turnos da noite para nas últimas 6 semanas. A mesma tarefa do Dr. Arlon. Voz deu às enfermeiras que ele considerava abaixo sua atenção. Ela estava no quarto 412. Enfim. Ela vinha aqui todos os dias. Noite. Não por muito tempo. Nunca por tempo suficiente. Para que alguém perceba, apenas por tempo suficiente. Para observar. Ela ficou aos pés do cama com um pequeno caderno à sua esquerda com uma mão e uma lanterna na direita. Os uniformes eram azul claro e um pouco grande.
As mangas dobraram 2 vezes no pulso. Seu cabelo castanho claro estava puxado de volta em uma trança frouxa que havia começado para se desfazer em algum momento por volta de 1h04 do turno. Ela parecia exatamente o que ela parecia ser, uma nova enfermeira em regime de plantão noturno. Sem nada de anormal. Esquecível. Ela apontou a lanterna para o monitor. Leituras e escreveu um número em seu caderno. Padrão respiratório. Ela tinha estou monitorando isso há 3 dias. Sutil. Variação em intervalos irregulares. Não mecânico, não artefato. Algo outro. Ela desligou a lanterna e estudou o rosto do tenente. 26 anos velho. Ele havia passado por 6 semanas de budes antes do acidente. 6 semanas de frio, água e areia e coisas que quebram a maioria dos homens antes do café da manhã. Ele tinha feito passou por 6. Mara sabia de algo sobre o que foi preciso para sobreviver às coisas e isso não deveria ser possível de sobreviver. Ela escreveu. Mais um número. Então ela ouviu. Passos no corredor. Ela fechou o caderno. Ela o enfiou na sua roupa de limpeza. Bolso estava a 3 passos da porta quando o Dr. Arlon Voice o empurrou e abriu. Ele tinha 61 anos e se movia como um homem. Que nunca haviam sido instruídos a esperar. Chefe de neurologia na Norchester Centro Médico Universitário, 40 anos de credenciais, o tipo de currículo que deixou os administradores do hospital nervosos em reuniões. Ele olhou para Mar do jeito que ele olhou para a maioria das coisas que não tinham nada objetivo imediato. Ele não olhou por muito tempo. O que você está fazendo aqui? A voz dele carregava a peculiaridade de um homem. Quem fez perguntas que ele já considerado respondido? Verificação dos sinais vitais. Mara disse, seus sinais vitais estão sendo monitorados remotamente. Eu estava fazendo uma cruzeta manual. Referência. Voz deixou o silêncio se instalar por exatamente 3 segundos. Era uma técnica. Mara reconheceu. Ela estivera em salas onde o silêncio era uma arma. Isto. A versão era amadora. Você é a novata, disse ele. Não ela. Nome. O novo. 6 semanas, ela disse. Você foi designado para o registro de medicamentos. Hoje à noite. Terminei cedo. Então vai encontrar outra coisa para terminar cedo. Ele segurou. A porta se abriu. Sua postura fez um convite, parece uma ordem. Mara passou por ele sem se abaixar. Olhos. Ela sentiu que ele a observava partir. Ela partiu. Não olhar para trás. O corredor lá fora era silêncio como o dos corredores do hospital. Às 2 horas da manhã, quando começa o turno diurno. A energia se dissolveu completamente e o edifício se acomoda em um zumbido particular. De máquinas e pouca luz. Ela caminhou até o posto de enfermagem. Ela sentou-se. Abriu o registro de medicamentos. Ela não escreveu nada nele. Ela estava pensando no número que ela tinha gravado esta noite. A variação respiratória diminuiu. Em 11% nas últimas 48 horas. Pacientes com morte cerebral confirmada, a variação respiratória não diminuiu. Não fez nada. Não havia nada. Atividade cerebral para gerar variação. A diminuição significava que algo estava acontecendo. Gerando algo pequeno, algo que o padrão neurológico a avaliação não detectaria algo. Que exigia um protocolo específico, um protocolo que havia sido desenvolvido não em qualquer hospital de pesquisa civil,
mas em uma instalação classificada de medicina aeroespacial em Colorado Springs para o específico problema de avaliação da consciência em pilotos militares que sobreviveram a hipóxia, eventos em altitude que os deixaram apresentando todos os marcadores observáveis de morte cerebral. Mara passou 4 anos ajudando a desenvolver esse protocolo. Ela olhou para o registro de medicamentos sem vendo aquilo. Ela pensou na manhã 7 horas. Ela pegou o caderno e analisei os números novamente. Dia 1. Dia 2. Dia 3. O padrão não era dramático. Não ficaria parecido com qualquer coisa para alguém que não sabia era o que eles procuravam. Mas ela sabia. Ela já tinha visto exatamente esse padrão. 2 vezes antes. A primeira vez tinha sido em uma câmara de pressão em Colorado Springs. A segunda vez tinha sido num homem que tinha sido considerado irrecuperável. Aquele homem agora pilotava aviões de carga. De Fort Worth. Ela fechou o caderno. Ela abriu novamente. Ela pensou sobre o que aconteceu com as enfermeiras que desafiaram. Neurologistas-chefes com cérebro assinado declarações de morte. Ela tinha assistido a isso. Isso aconteceu 2 vezes desde que cheguei aqui. Hospital. Uma enfermeira transferida, uma pediu demissão silenciosamente. Ambos cometeram o erro de ir público. Mara não havia cometido esse erro. Ainda. Ela estava esperando por mais um dado. Ela olhou para o número da noite. Ela o tinha. Ela preparou, ele largou o caderno e olhou para o relógio. 2h14 da manhã, 4h46 para as 7 horas. Ela pensou no contra-almirante. Ela tinha visto o nome no prontuário do paciente. Ela não precisava ler mais nada. Entendeu o que um pai chegando desconectar os aparelhos que mantinham seu filho vivo como se não tivesse lido nada a respeito. Ela entendia da maneira que veio de estar em salas onde essas escolhas acontecem foram feitas sob fogo cruzado com menos burocracia e menos tempo. Ela tomou uma decisão, não. Sobre o que dizer. Ela decidiu o que dizer. Ela tomou uma decisão. Sobre quando não às 7 da manhã e na frente de todos. Ela precisava de 20 minutos. Sozinho com o gráfico e alguém competente suficiente para forçar uma segunda avaliação. Uma única tentativa. Precisava ser. Limpar. Ela puxou um lençol limpo do verso do caderno. Ela começou a escrever. Desta vez não são anotações. É um relatório estruturado. Formatado de uma maneira que nenhum geral programa de enfermagem ministrado. Formatado de uma forma que seria reconhecido imediatamente por qualquer pessoa que tenha trabalhado na indústria aeroespacial. Medicina ou neurologia militar avançada. Ela escreveu por 11 minutos sem parando. Quando ela terminou, ela leu. De volta. Foi preciso. Foi irrefutável. E era o tipo de documento que ela acabaria com a própria vida ali mesmo, naquele instante. Ninguém entendia onde ela tinha aprendido. Para escrevê-lo. Ela dobrou com cuidado. Ela colocou-o no bolso esquerdo do uniforme dela. Ela sentou-se com as mãos espalmadas sobre a mesa, respirou fundo. Suas mãos eram firmes. Elas sempre eram. Firme quando importava. Isso nunca deixou de ser verdade, não importa o que ela fugiu para longe da vida que os moldaram. Dessa forma. Ela olhou para a esquerda. Antebraço. A cicatriz da queimadura por radiação tinha 4 centímetros de comprimento. Na parte interna, pálida e lisa. Agora, a maioria das pessoas presumia que era um acidente na cozinha. Ela nunca tinha corrigido alguém.
Ela pensou no Dr. Voss. Ele não era um médico ruim. Ele era minucioso, cuidadoso e genuíno. Ele era respeitado na neurologia civil. Ele tinha simplesmente nunca funcionou na indústria aeroespacial. Medicina. Ele nunca tinha se sentado em uma instalação classificada e observou um protocolo impede alguém de ir para o precipício que Leibergrove estava em pé naquele momento. Ele não sabia o que era. Sumiu. Isso não foi arrogância. Foi isso. Era geografia. Mara passou 4 anos em uma parte do mapa onde ele nunca tinha estado. O papel dobrado em seu bolso continha o único argumento que importava. Ela insistiu. A palma da mão dela pressionada contra o bolso. O papel estalou suavemente. Ela pensou sobre o que aconteceu a seguir. Em 6 horas, a traseiro almirante chegaria. Ele caminharia pelo corredor do 4º andar em seu uniforme, mantendo a compostura. Por quaisquer que fossem os pais que costumavam manter a compostura juntos. Em momentos como então, ele ficaria ao lado do filho. E às 7 horas, o Dr. Arlen Voss chegaria para os controles do ventilador. Mara tinha um movimento. Ela estava esperando até os dados estavam suficientemente completos para que ninguém poderia discordar. Esta noite, foi completo. A única pergunta que restava era se ela teria coragem de fazer isso na frente de todos. Ela olhou para ela. Mãos novamente, espalmadas sobre a mesa. Não um tremor. Ela já sabia a resposta. Um monitor na extremidade oposta da estação o alarme tocou 2 vezes. Ela olhou para cima. Quarto 412. Alerta de rotina. Ela olhou para baixo novamente. 4 horas e 31 minutos. Ela ia para ela precisa de todas elas. Ela não dormiu. Ela não tentou. Às 4 da manhã, ela foi até a sala de descanso e preencheu um papel xícara de café que ela não bebeu, e ficou de pé junto à janela, olhando para o estacionamento até o céu atrás dele começou a mudar de cor. Às 4 horas e 45, um funcionário da manutenção empurrou um carrinho. Ele abriu a porta e olhou para dentro. Viu uma enfermeira em uma janela segurando um copo de papel. Eles seguiram em frente. Ninguém olhou 2 vezes para a mulher sozinha em pé na sala de descanso antes do amanhecer. Era isso que importava. Esse disfarce em particular não exigia nada. Manutenção. Às 5 horas e 15, ela voltou para a ala de enfermagem. Estação. Às 6, ela verificou o registro de medicação pela 3ª vez. Às 6 horas e 42, ela ouviu o elevador. O som foi diferente do habitual. Não foi o deslizamento apressado de uma maca ou eficiência reduzida na troca de turno. Era um conjunto de pegadas, medidas, deliberado, o tipo de caminhada que fui treinado por pressa há muito tempo atrás. O contra-almirante James Hargrove se aproximou. Sozinho no canto. Ele estava a seu serviço. Uniforme azul de gala. Ele não havia vindo à paisana. Roupas. Ele se vestiu para isso. Ele estava a 63 anos de idade, largo através dos ombros, com grisalho nas têmporas e rugas em seu rosto que iam mais fundo do que idade. Ele andava como um homem carregando algo que não tinha peso externo. Ele não carregava flores, nem sacolas, nada. Ele não tinha nada nas mãos. Apenas o uniforme. E o que quer que fosse necessário para percorrer aquele caminho. Corredor. Ele não olhou para Mara quando passou. A estação. Ele olhou para a porta. No final do corredor, sala 412. Ela o observou parar do lado de fora.
Ele colocou com a mão direita no batente da porta. Ele fez isso. Não o empurre para abrir imediatamente. Ele ficou de pé. Ali por um momento com a mão sobre a estrutura e sua cabeça ligeiramente baixa. Mara desviei o olhar. Algumas coisas não eram para mim. Assistindo. Às 6h51, o Dr. Arlon Voice ele chegou. Entrou do jeito que sempre fazia. Chegou, paletó passado a ferro, crachá retro, movendo-se com a certeza de um homem que já tinham decidido como seria amanhã iria. Ele não cumprimentou Mara em a estação. Ele foi diretamente para enfermeiras que ladeavam o quarto 412. Ela perguntou se a família já havia chegado. Ouviu a resposta. Ela observou caminhar. Até a porta bater uma vez com o nó do dedo. E entrar. Mara levantou. Ela tinha o papel dobrado no bolso esquerdo dela. Ela caminhou até a porta. Ela bateu. Voz abriu. Ele olhou para ela com uma expressão que não foi exatamente uma surpresa e não exatamente irritação e foi muito de ambos. Este é um momento em família, disse ele. Preciso de 2 minutos com você antes de você prosseguir. Mara disse, isso não vai acontecer. Tem que acontecer agora. Precisa acontecer. Agora mesmo. Sua voz baixou pela metade. Registro. Enfermeira Cole, a respiratória. Os dados de padrões que tenho acompanhado mostram uma diminuição de 11% na variância ao longo de 72 horas, ela disse. Isso não é consistente com morte cerebral. Isso é consistente com um estado de consciência mínima apresentando-se como estado de vigília sem resposta. Atrás de você, ela conseguia ver a traseira almirante. Ele se virou da cama. Ele estava olhando para ela. Seu rosto estava muito ainda assim. Voz entrou no corredor. E puxou a porta quase até o final. Fechou atrás dele. Você esteve, ele disse que estava rastreando variantes respiratórias. Por 3 dias. Com base em qual protocolo? Ele estendeu o papel dobrado. Ele não aceite. Enfermeira Cole. 3 neurologistas. Com um total de 87 anos de experiência clínica. A experiência do Tenente Hargrove foi analisada. Resultados de exames de imagem e EEG ao longo de 4 avaliações separadas. O clínico, a conclusão foi unânime. Seja o que for que você tenha acompanhado a partir desta estação. Isso não altera essa conclusão. O protocolo que utilizei não está no padrão. Biblioteca clínica. Então não é um protocolo reconhecido. É reconhecido, ela disse, em contextos específicos. Em que contextos? Ela o encarou. Ela não respondeu. Essa pergunta. Ela não tinha uma resposta que não acabaria com tudo. Voz olhou para o papel que tinha na mão. Ele olhei para o rosto dela. Algo cruzou. Sua expressão. Não curiosidade, cálculo. Se você interferir nisso procedimento, ele disse, eu vou te ter removido deste andar. Você entendeu? Sim, ela disse. Você entendeu? Entendeu completamente. Sim. Então, dê o próximo passo. Ele voltou para o quarto. A porta não fechou completamente. Mara ficou parada no corredor por 4 segundos. Dobrei o papel mais uma vez e o coloquei de volta ao bolso dela. Então ela caminhou até o posto de enfermagem, pegou o telefone e ligou para o atendente médico de plantão para a neurologista Asa. A doutora Patrícia Reio. O telefone tocou 5 vezes. Saudação, aqui é Mara, do 4º andar.
Preciso de solicitar uma parada de emergência em um procedimento de desconexão na sala 412. Paciente Hargrove Caleb J. Tenho 3 dias de dados de variância respiratória que indica a declaração de morte cerebral pode estar errado. Uma pausa. Quem autorizou você a solicitar uma emergência parar? Ninguém me autorizou. Eu sou solicitando isso. Esse pedido precisa vir de um médico assistente ou superior. O Dr. Voz prosseguindo agora. Então o Dr. Voz tomou a sua decisão. O Dr. Voz não analisou os dados que eu estou. Referências. Que dados? Respiratórios. Variação sob um aeroespacial modificado protocolo de avaliação neurológica. O padrão é consistente com o encoberto. Consciência. Outra pausa. Mais longa. Desta vez. Neurologia aeroespacial. Sim, isso não está previsto em nossas diretrizes clínicas. Eu sei disso. Onde você treinou? Mara não respondeu. Senhorita Corey, eu não sei o que você pensa que tem observado. Mas eu não vou. Dele a variação respiratória diminuiu em 11%. Mais de 72 horas em uma queda consistente trajetória. Mara disse em cérebro verdadeiro morte, esse número não muda. Lá não há mecanismo para movê-lo. Algo está a gerar este sinal. Preciso de 20 minutos e um EEG portátil com alta resolução os fios de sensibilidade. E eu posso te mostrar. É exatamente isso que eu quero dizer. Silêncio. Mara conseguia ouvir a respiração. Do outro lado. Ela conseguia ouvir um tipo específico de silêncio que significava alguém estava pensando em vez de dispensando. Qual é a sua formação? Granizo disse. A pergunta foi feita. Diferentemente do que Mara esperava. Não. Hostil. Preciso da maneira que um clínico perguntaram quando eles tinham ouvido algo que não cabiam na caixa em que estavam. Mara olhou para a porta do quarto 412. Ainda aberta 2 polegadas. Ela conseguia ouvir vozes. Por dentro. Baixo, ela reconheceu a acústica particular de uma sala onde algo estava sendo preparado. Preciso desses 20 minutos. Mara disse isso. Não é uma resposta. Eu sei. Quem é você? Granizo disse. Mara olhou para a porta. De novo. Ela ouviu algo vindo de dentro. O quarto. Nenhuma voz, um som, suave. O clique e expiração específicos de as configurações do ventilador estão sendo ajustadas. Estavam começando. Quarto 412. Mara disse agora. Ela desligou o telefone. E voltou andando. Até a porta. Ela empurrou, abrindo-a. O quarto não era grande. O contra-almirante ficou de pé ao lado esquerdo da cama com as mãos ao lado do corpo e o maxilar tenso, ele manteve a postura firme. De uma forma que não se sustentou completamente. O Dr. Voz estava à direita com uma das mãos em o painel do ventilador e um respiratório terapeuta ao lado dele com uma prancheta. A terapeuta ergueu os olhos quando Mara passou. Voz não entrou. Tirem-na daqui, disse ele. Ninguém se mexeu. Mara caminhou até o pé da cama. Ela olhou para o monitor. Ela analisou o traçado respiratório no tela. Ela pegou o caderno. Ela abriu na última página. O contra-almirante a observava. Ele não desviou o olhar desde que entrou. Seus olhos tinham a cor da água do porto. No inverno. O que você viu? Perguntou ele.
Sua voz estava muito silencioso. Não era a voz de um pai enlutado, a voz de um comandante solicitou um relatório. Mar olhou diretamente para ele. O padrão respiratório do seu filho tem sido mudando de uma forma que não é consistente com a ausência de atividade cerebral. Ela disse, estou monitorando isso há 3 dias. A mudança é pequena. Requer algo específico. Protocolo para detecção. O padrão Os protocolos utilizados neste hospital não inclua esse protocolo. Qual o protocolo? Perguntou o almirante. Voz interrompeu. Almirante Hargrove. Isto. O indivíduo não tem legitimidade para que protocolo? Perguntou o almirante novamente. Ele não estava olhando para vós. Ele ainda estava olhando para Mara. Ela segurava o caderno. Estendeu a mão em sua direção. Ele a pegou. Ele olhou para os números. Seus olhos percorreram a página. Ele não era médico. Mas ele era um homem que passou 40 anos lendo relatórios e compreensão de dados sob condições que não permitiam erros. Ele chegou ao final da página. Ele não levantou o olhar imediatamente. Ele leu. Uma segunda vez. Ele compreendeu a forma do que ele estava olhando. Mesmo que ele não conhecia o idioma específico, ele entendeu que era preciso. Ele entendeu que não era nada. Ele olhou para cima. Explique-me isso, disse ele. Senhor, disse-vos, agora com a voz mais dura. Eu preciso lhe pedir ao médico. O almirante ele não elevou a voz. Ele não precisava. Estou fazendo uma pergunta à enfermeira. Você vai esperar. O quarto ficou em completo silêncio. O terapeuta respiratório tomou deu um passo para trás. O chefe não se moveu, mas ele. Não fale mais. Mar olhou para o jovem deitado na cama. 26 anos, 6 semanas de gestação, é pai. Em seu serviço vestidos de azul que tinham veio se despedir e agora estava segurando um caderno cheio de números que deveriam não existe. Ela tomou a decisão que tinha. Estão dando voltas por aqui há 3 dias. Me dê 20 minutos, disse ela, e unidade de EEG portátil com alta sensibilidade pistas. O almirante olhou para a voz. Pegue isso, disse ele. A unidade portátil de EEG chegou em 9 minutos. Um técnico chamado Gerald entrou com a expressão de alguém que foi retirado de uma tarefa. Ele considerou isso o mais importante. Ele olhou em Mara. Ele olhou para o Dr. Voss. Ele olhou para o contra-almirante que estava de pé ao lado da cama, em seu uniforme de serviço. Blues. Ele montou o equipamento sem fazer perguntas. Mara já tinha. Ela se moveu para a cabeceira da cama. Ela colocou suas mãos de cada lado de Caleb. O rosto de Hargrove demonstrava uma firmeza que fez Gerald parar e observar sem significando. A maioria das enfermeiras tocava nos pacientes. Com um tipo particular de cuidado e incerteza perto da cabeça, uma verificação movimento, uma hesitação. As mãos de Mara se moveram. Como se já tivesse estado aqui antes. Não é isto. Sala, não este paciente, mas este momento. Essa intersecção específica de um corpo que não havia desaparecido completamente, um mundo que já tinha começado a deixar isso para lá. Eu preciso dos cabos de alta sensibilidade no pré-frontal e parietal posterior regiões, disse ela. Gerald piscou. Essa não é a colocação padrão. Eu sei. Ele olhou para Voss. Voss não disse nada. Seu maxilar estava tenso. O suficiente para que o músculo acima dele se movesse ligeiramente. Gerald colocou as pontas. Mar ajustei 2 deles em 3 milímetros cada.
sem explicar o porquê. Ela olhou para a tela do monitor quando o sinal começou para povoar. O quarto estava muito silencioso. O almirante não se moveu da esquerda. Ao lado da cama. Ele estava de pé com as mãos presas atrás das costas. A postura de um homem que aprenderá a esperar em situações em que esperar era a única coisa que lhe foi deixada à disposição. Mara observou o traçado do EEG. 30 segundos. 60 segundos. Voz fez um som que não era bem uma palavra. A leitura está plana, disse ele. Dê 90 segundos. Mara disse, eu revisei 4 EEGs neste paciente. Não com essas colocações principais, disse ela. Não com essa configuração de filtro. Ela passou por Gerald e ajustou o sinal filtro na máquina. O traço mudou, mas não drasticamente. Nada em este quarto ia ser dramático. Foi uma mudança muito pequena em muito faixa de frequência específica, mas era ali. Sempre esteve ali. Gerald inclinou-se para a frente. Sua expressão passou da impaciência para algo mais silencioso. Essa é uma oscilação teta. Ele disse. Sim, disse Mara. Isso deveria não estar lá. Não, disse ela. Deveria estar. Não. O que isso significa? O almirante disse. Sua voz não havia mudado. Registrar, mas havia algo nele. O controle ainda estava lá. A firmeza ainda estava lá. Assim como algo. Embaixo de ambos, aquela Mara reconhecido. A esperança era mais perigosa. Coisa em um quarto como este. Ela tinha aprendido isso há muito tempo. Em uma instalação que não é mais oficialmente existia. Em um programa que não tinha público registro, ela tinha visto a esperança ser destruída a pessoas tão eficientemente quanto o desespero quando isso chegou no momento errado ou anexou-se ela mesma para os dados errados. Ela estava a cuidado. Significa que há algo neural. Atividade em uma faixa de frequência que nós não esperaria detectar isso em um paciente sem nenhuma função cerebral residual. Ela disseram que é fraco. Não é conclusivo. Por si só. Mas combinado com o padrão de variação respiratória aí documentado nas últimas 72 horas, é consistente com uma síndrome chamada oculta consciência. O paciente pode estar consciente. Consciente de uma forma que se apresenta externamente como não responsivo. O almirante olhou para o filho. Ele olhou em direção ao monitor. Ele olhou para Mara. Como você sabe disso? Perguntou ele. Mara analisou o traçado do EEG. O teta-oscilação ainda estava lá, fraca. Persistente. Eu já vi isso antes, disse ela. Voz deu um passo à frente. Este é o único leitura anômala em um padrão não padrão protocolo, disse ele. Não é invalidar 4 clínicas separadas avaliações por 3 especialistas certificados neurologistas. Isso levanta dúvidas clínicas suficientes para justificar uma detenção. Mara disse, você não justifica. Tem autoridade para solicitar uma retenção. A doutora Hale faz isso. Mara disse, eu liguei para ela. Às 6h58. Ela ainda estava na linha quando entrou aqui. Voz olhou para ela por a primeira vez desde que ela andara pela porta do quarto 412, 6 semanas atrás. Ele olhou para ela como se ela fosse uma pessoa específica em vez de uma categoria da pessoa. A porta se abriu. A doutora Patrícia Hale tinha 51 anos, era baixo e se mudava. Com a eficiência particular de alguém que nunca teve paciência para qualquer coisa que a atrasasse. Ela olhou para o monitor da EEG.
Ela olhou para a posição principal. Ela olhou para Mara. Mostre-me os dados respiratórios, ela disse. Mara entregou-lhe o caderno. Salve. Ela leu enquanto movia o dedo indicador seguindo as linhas e sua expressão não revelar nada a quem estiver assistindo. Ela ergueu o olhar. Olhou para a voz. Eu sou, ela disse, impondo uma retenção processual. Patrícia, a retenção permanece até que completemos uma reavaliação com consciência especialista. Ela entregou o caderno de volta a Mara. Quem te treinou nisso? Gostaria de ficar com o paciente durante a reavaliação, disse Mara. Ray olhou para ela por um longo momento. Ela se virou para o terapeuta respiratório. Desconecte a ordem de desconexão, ela disse. Quero um especialista em consciência da neurologia e telemetria completa, análise das últimas 72 horas. O terapeuta assentiu com a cabeça e saiu. Geraldi começou a ajustar silenciosamente as configurações do EEG de volta à posição padrão. Mara colocou a mão no braço dele. Deixe-os em paz, disse ela. Ele parou. Ela olhou para o monitor. A oscilação teta pulsava em sua frequência fraca e persistente. Ela tinha um nome para esse sentimento. Ela deu-lhe um nome naquele submundo instalação em Colorado Springs no terceiro ano de um programa que oficialmente não existia. Ela o havia chamado de sinal de retorno. O leve sinal vindo de algum lugar profundo que disse que algo ainda estava sendo transmitido. Ainda presente, ainda tentando ser ouvido. Ela construiu toda a sua carreira em torno disso. Ouvindo. Então ela caminhou longe dessa carreira ou ela tentou para. O almirante apareceu diante dela. Ombro. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Maracre. Ele ficou em silêncio por um momento. Isso não é o que eu perguntei, disse ele. Ele estava observando. O monitor, o peito do filho subindo e descendo e caindo, a fraca oscilação irregular traçando seu próprio caminho pela tela. Senhor, disse ela, passei 31 anos lendo arquivos pessoais. Ele disse, eu li. Arquivos sobre pessoas que não existiam em nenhum banco de dados que minha autorização poderia acessar. Eu sei como alguém fica quando estão usando uma habilidade que não tem nenhum civil origem. Ele fez uma pausa. Você pode me dizer que não é da minha conta? Mara olhou para o monitor. Ela pensou sobre a cicatriz de radiação em seu antebraço e a cicatriz de ferimento por arma de fogo em seu ombro direito. E os 3 anos de sua vida que existiam em registros classificados de forma que ela própria havia assinado documentos declarando ela jamais os reconheceria. Ela pensou em um homem em Fort Worth que estava vivo porque alguém o ouviu. Para o sinal de retorno. Não é nenhum dos seu negócio, disse ela. O almirante assentiu com a cabeça uma vez. Então eu lhe perguntarei. Outra coisa, disse ele. Meu filho está em Raleigh. Mara olhou para a tela. A oscilação teta ainda estava lá, ainda fraco, porém persistente. Acho que sim, disse ela. O almirante era silêncio por um longo tempo. Lá fora, no corredor, ela conseguia ouvir movimento, o especialista em consciência sendo chamado, a revisão de telemetria que está sendo solicitada, a maquinário do Hospital Routin se virou em torno de um fato que não esperava. Para encontrar esta manhã. Então faça o que você veio fazer, o disse o almirante. Mara voltou-se para o monitor. Ela começou a escrever no caderno. Novas observações, novos números. O sinal de retorno, fraco e persistente, traçando seu caminho através do tela em uma faixa de frequência que não teria sido encontrado segundo o protocolo padrão.
Do lado de fora do corredor, ela ouviu alguém pergunte qual enfermeira sinalizou o caso. Ela ouviu a resposta. Havia algo novo no rastro, algo que não estava lá 60 segundos atrás. Ela se inclinou para mais perto. Ela notou. E continuou escrevendo. O Dr. Raymond Chu chegou às 8h43. Ele era a consciência de atendimento do Hospital Especialista, 44 anos, com bolsa de estudos da Johns Hopkins e um artigo publicado sobre consciência mínima avaliação estadual de que Mara havia lido 3 anos atrás em uma instalação que não aparecera em qualquer mapa. Ela discordou com 2 de suas conclusões. Ela não mencionar que ele revisou os dados do EEG por 11 minutos. Ele analisou números de variação respiratória nela caderno para mais 4. Ele não perguntou de onde veio o protocolo. Ele perguntou sobre a calibração do filtro que ela tinha usado na unidade de EEG. Ela lhe disse. Ele olhou para ela por um momento com uma expressão que ela reconheceu como desconforto específico de alguém ao se depararem com uma metodologia que eles poderiam não categorizar imediatamente. Então ele voltei-me para o Dr. Voss. Quero uma avaliação completa. Reavaliação, disse ele. Bateria CSR, revisão completa da telemetria, repetição de exames de imagem. Com o protocolo atualizado. Voss tinha sido em pé perto da janela nos últimos 40 minutos. Ele não tinha ido embora. Ele não tinha falava muito. Ele era o tipo de homem que entendeu que a sala havia mudado de posição. Debaixo dele estava decidindo como mudar com isso. Isso levará tempo, disse Voss. Sim, disse Chu. A família já fez isso. A família ainda está aqui, disse Chu. E a suspensão processual permanece em vigor até que nós concluir a reavaliação. Esse é o doutor o chamado de Reio, e ela o fez. Voss olhou para Mara. Não demorou muito. Olhar, mas carregava o suficiente para durar. Ele saiu da sala. A reavaliação levou a maior parte da manhã. Mara ficou. Ninguém pediu-lhe que se retirasse novamente. Às 11h22, o Dr. Chu ergueu os olhos do CSR. Resultados. Ele olhou para o almirante. Seu filho está demonstrando respostas consistentes em as subescalas auditiva e motora. Eles disseram que são mínimos. Não são. Nada. Esta apresentação é consistente. Com um estado de consciência mínima, em vez disso do que morte cerebral. O almirante estava muito ainda. O que isso significa? Ele disse, isso significa que a declaração original foi incorreta. Significa que ele está lá dentro. Significa que temos muito trabalho pela frente. De nós e não podemos prometer o que o resultado parece ser. Mas isso significa que a máquina permanece ligada. Isso significa que devemos tratar isso de forma diferente a partir deste ponto. O almirante acenou com a cabeça uma vez. Ele olhou para seu filho. Ele colocou a mão no braço de Caleb. Apenas a mão dele, simplesmente repousando ali. Ele não falou. Mara caminhou até o corredor. Ela parou. Do lado de fora da porta com seu caderno dentro suas mãos e respirou o particular ar de um corredor que cheirava a chão cera e algo que era quase alívio, mas não completamente. Ela ouviu passos e virou-se. O Dr. Reio estava caminhando em direção a ela. Ela parou a 60 centímetros. Afastem-se. Caminhem comigo, disse ela. Eles caminhou até o final do corredor, passou a baía do elevador, para uma pequena enseada ao lado a porta corta-fogo que dava para uma fonte de água e um pôster motivacional que ninguém tinha olhou para ela ao longo dos anos.
Granizo a atingiu. Ela cruzou os braços. Cruzados, humanos, os recursos consultaram seu arquivo de emprego. Esta manhã, disse ela. Mara disse. Nada. Sua licença de enfermagem é válida. Suas certificações estão em dia. Verificação de antecedentes concluída quando você estava contratado há 6 semanas. A chuva de granizo parou. Não há nada em seu arquivo que explique o que você... Fiz isso esta manhã. Observei um padrão. Mara disse. Você observou um padrão usando um protocolo que não existe em nenhum banco de dados clínico civil que tenha sido conseguir localizar. Passei as últimas 2 horas olhando. O paciente está vivo, Mara, ele é, disse Hale. E eu também. Ligou para um colega do Walter Reed. Ele me disse o protocolo que você descreveu Ursus uma grande semelhança com uma metodologia desenvolvida para um projeto aeroespacial confidencial programa de medicina. Ele não soube me dizer. Mais do que isso. Ele disse as palavras não em liberdade 2 vezes em uma chamada telefônica de 4 minutos. Mara manteve os olhos fixos na água. Fonte. Estou aqui tentando decida se deve ou não denunciar isso. Conversa com a administração do hospital ou finja que nada aconteceu. Disse Hale. O que você vai fazer? Eu não sei. No entanto, ela disse. O que eu sei é que seja lá o que você for ou seja lá o que você for antes de você entrar neste prédio 6 algumas semanas, você agora está no radar de um contra-almirante da Marinha dos Estados Unidos que não parece ser um homem que para fazer perguntas. Mara refletiu sobre a maneira como o almirante havia dito. Não foi isso que eu perguntei, perguntou-me quem você, Hale disse 40 minutos atrás. O que você disse a ele? Eu disse a ele que não sabia. Ela fez uma pausa. Essa era a verdade. Eu ainda não sei. Mara olhou para ela. Hale olhou de volta com paciência particular de alguém que tinha descobrido que a maioria das pessoas preenchia o silêncio se você deixar descansar por tempo suficiente. Mara fez isso. Não o preencha. Você vai ter um problema. Hale disse finalmente. O hospital, o conselho vai querer respostas. Voz vai querer respostas. E o almirante vai para a face dele a sua preocupação. Mara pensou no caderno que tinha em mãos. Mão e os 3 anos que ela passou tornando-se alguém que não existia. Ela pensou em como esta manhã não tinha sido esse era o plano. O plano estava à mão. O relatório para alguém que resista. Passo volte e deixe que a instituição lide com isso. O plano não incluía o ajuste do EEG. Lidera à frente de um contra-almirante e um especialista em consciência enquanto o Dr. Voice observava da janela. O plano já havia falhado antes das 7 horas. Agradeço o aviso, disse Mara. Hale a observou por mais um instante. Protocolo de variação respiratória que você utilizou, ela disse. A documentação que você escreveu, será solicitado que o apresente para o caso. Revisão. A metodologia será examinada minuciosamente. A metodologia é sólida, disse Mara. A ciência é sólida. As perguntas sobre de onde vem é uma questão à parte. Não são assuntos à parte. Para o conselho. Eles serão para o paciente. Hale sustentou seu olhar por um longo momento. Então ela se virou e voltou. Em direção ao elevador. Ela não olhou para trás. Mara permaneceu ao lado da bebedouro sozinho. Ela pensou no número que tinha. Memorizou e nunca disse. Ela tinha 6 horas antes da mudança do turno diurno, possivelmente menos. Ela abriu o caderno numa página em branco. Página.
Ela escreveu 2 palavras no topo. Então ela riscou. Ela fechou o caderno. Ela voltou para o quarto. 412, o almirante ainda estava lá dentro. Ela podia vê-lo através da janela estreita. Na porta. Ele estava sentado agora no cadeira ao lado da cama com a mão do filho segurava as 2 mãos. Ele estava falando. Ela não conseguia ouvir as palavras através do vidro. Ela observou por um instante. Então ela olhou para baixo, para a esquerda. Antebraço. A cicatriz da radiação prendeu a luz do corredor 4 em tons pálidos e suave. Ela tinha conseguido isso sob pressão. Câmara a uma altitude equivalente a 41,000 pés durante um teste de consciência protocolo de reversão em um sujeito que não deveria sobreviver ao inicial evento. O sujeito sobreviveu. 3 membros da equipe que fizeram isso possíveis foram agora listados como falecidos em registros oficiais. Mara era uma delas. Ela não havia escolhido essa designação. Tinham sido escolhidas para ela por pessoas com mais autoridade e menos a perder. Ela aceitou porque tinha 28 anos. Anos de idade e ainda capaz de acreditar que a instituição onde ela trabalhava tinha boas razões para as coisas que lhe pediam. Ela tinha 32 anos agora. Ela pressionou o polegar por cima da cicatriz. Ela olhou para trás através dela. A janela onde ficava o almirante e seu filho. Ela bateu na porta. O almirante olhou para cima. Simplesmente olhou para ela. Através do vidro com o mesmo porto-olhos lacrimejantes e a mesma composição e uma quietude fragmentada. Ela empurrou a porta. Abriu. Ela entrou. Ela fechou. Atrás dela. Há coisas que eu preciso fazer, te contar, disse ela. E coisas que eu não posso. Vou te contar. Preciso que você entenda a diferença antes de eu começar. Ele olhou para ela, ficou olhando por um longo momento. Então ele assentiu com a cabeça. Sente-se, disse ele. Ela contou-lhe a parte. Ela poderia contar para ele. Ela começou com o protocolo. Ela explicou o aeroespacial. Programa de medicina nos termos que eram seguro para uso. Uma pesquisa confidencial. Iniciativa financiada pelo Departamento de Defesa. Focado na avaliação da consciência em pilotos militares que sofreram hipóxia eventos cerebrais em altitudes extremas. Ela explicou que o protocolo havia sido desenvolvido ao longo de 4 anos por uma equipe de 7 pessoas, 3 das quais eram médicos, 2 dos quais eram da área aeroespacial. Engenheiros e 2 dos quais eram o que a documentação do programa chamada Integrado Especialistas de Campo. Ela não explicou o que era um sistema integrado. O especialista de campo era. O almirante fez não perguntou. Ele ouviu como quem tem experiência. Os comandantes ouviram sem interrupção, sem reação visível, catalogando tudo e revelando nada até que o relatório estivesse concluído. Ela disse a ele que havia usado o protocolo 2 vezes antes em sujeitos humanos. Ambos tinham sobreviveu. Ela contou-lhe o mecanismo. Por trás da detecção de isolamento teta em termos clínicos sem jargão, da maneira ela havia aprendido a informar pessoas que precisavam entender algo rapidamente com precisão e não tinha tempo para credenciais. Ela lhe disse por que as configurações padrão de filtro de EEG não detectaram nada. Ela explicou a ele o motivo da colocação do protagonista. Isso importava. Ela disse a ele que o protocolo tinha um nome dentro do programa, ecoavaliação de retorno, denominada em homenagem ao princípio de envio de um sinal para silêncio e escuta atenta ao que viria. Voltou. Quando ela terminou, o quarto estava silêncio por um momento.
De Caleb Grove, o ventilador entrou em ciclo. O monitor emitiu um bip. Seu intervalo constante. O almirante olhou para o filho. Depois olhou para Mara. Quem você é? Ele disse. Não a versão do pergunta que significava explicar o seu contexto. A versão que significava ele já tinha uma teoria e estava perguntando a ela. Para confirmar. Ela olhou para as próprias mãos. Meu nome é Maracole, disse ela. Isso é um nome, disse ele. Não é um. Responder. Ela ficou em silêncio. Ele esperou. Ela havia tomado a decisão no corredor. Ela tinha conseguido isso observando a radiação. Cicatriz na porta de vidro e um pai segurando a mão do filho. Ela tinha conseguido. Sabendo quanto custaria. Ela havia feito de qualquer forma. Meu nome operacional era Calavai, ela disse. Capitã Mara Calavai, Força Aérea dos Estados Unidos. Eu era designado para a ala de desempenho humano, Destacamento 3, Colorado Springs. O programa é classificado como ultrasecreto. Não consta em nenhum orçamento do Departamento de Defesa. Linha acessível a qualquer pessoa abaixo de um nível 4 estrelas. Ela fez uma pausa. Eu saí do programa há 4 anos. Oficialmente, eu fiz não ir embora. Oficialmente, eu morri em um incidente na câmara de pressão que o programa usado para fechar o arquivo em um projeto que se tornou inconveniente. O almirante ficou completamente imóvel. O programa o designou como falecido, eles disseram. Sim, sem o seu consentimento. Ela disse que tinha uma versão do meu consentimento. Documentos assinados. Eu tinha 28 anos. Eu acreditava a instituição quando me disse que a designação era temporária. Ela olhou para ele diretamente. Não era algo temporário. Ele olhou para ela. Por muito tempo. Por que você está aqui? Perguntou ele. Neste hospital, nesta cidade. Boston ficava suficientemente longe do Colorado. Springs. Ela disse que a enfermagem e a certificação era legítima. Os estudos eram reais. Eu precisava de uma vida. Que era funcional e invisível. E isso foi bom. Por quanto tempo? Enquanto fosse precisava ser assim. E agora ela olhou para o monitor de Caleb. A oscilação θ. Estava segurando, fraco, persistente, imóvel transmitindo de onde quer que estivesse. Agora alguém sabe meu nome, ela disse. A porta se abriu. Ela se virou. Um homem que ela tinha. Alguém nunca visto antes estava parado na porta. Ele estava vestido à paisana, com uma jaqueta cinza. Calças escuras, sem gravata. Ele estava segurando um crachá. Não um crachá de hospital, um crachá federal. Distintivo. Ele tinha cerca de 50 anos, era magro, com qualidade particular de quietude que veio de longos anos de experiência profissional paciência. Ele olhou para Mara com reconhecimento que foi imediato e completo. Ela sentiu pousar em seu peito. Como uma pedra atirada em água parada. Ele reconhecia o rosto dela, não o de Maracole, o outro rosto, aquele que não existirá por 4 anos. Capitão Calavai, disse ele. O almirante. Virou-se. Mara não se mexeu. Meu nome é Maracole, ela disse. Eu não sei quem você está procurando. O homem deu um passo. Entre no quarto e deixe a porta fechar. Atrás dele. Ele ergueu o distintivo novamente. Não era do FBI. Não era padrão do Departamento de Defesa. Problema. Era uma designação que ela
Reconhecido pelo programa. Escritório de Operações Técnicas Especiais, o departamento que não apareceu em qualquer diretório público, o departamento que havia assinado sua certidão de óbito. Temos conhecimento da sua localização por aproximadamente 3 semanas, disse ele. Nós não tínhamos certeza até esta manhã se deveria ou não entrar em contato. Ele olhou para o almirante, depois de volta a Mara. Suas ações desta manhã entraram na linha do tempo. Mover-se mais rápido do que pretendemos. Eu não sei do que você está falando, Mara. Disse. Capitão, meu nome é Maracore. Ele olhou para ela fixamente. O protocolo de avaliação do retorno do ecocardiograma, ele disse. O EEG de alta sensibilidade modificado colocação, o respiratório de 72 horas documentação de variação. Ele fez uma pausa. Há 11 pessoas vivas que conhecem essa metodologia. 3 delas são nesta sala. Ele estendeu a mão para dentro do seu jaqueta. Ele colocou uma única fotografia em a mesa de cabeceira. Era um móvel pessoal. Foto modelo militar, fundo cinza. Postura uniforme e ereta. O rosto era da Mara. Ou tinha sido da Mara. Capitã Mara Calavai, Força Aérea dos Estados Unidos Force, 28 anos, olhando para a câmera. Com a expressão de alguém que ainda acreditava na instituição sobre a qual ela estava a entregar a sua vida a quem ela tinha conquistado isso confiança. Ela parecia 4 anos mais jovem. Ela parecia outra pessoa. Não tinha certeza se isso estava incorreto. O almirante olhou para a fotografia. Ele olhou para Mara. Ele não disse nada. Levantou-se. Ele tinha 1,88 metros de altura e estava com um uniforme de serviço. Blues. E quando ele se levantou, o quarto reorganizou-se ao seu redor sem significando. Identifique-se, ele disse. O homem olhou para ele com o calma que vinha de estar em salas com almirantes antes. Diretor Warren Alt, ele disse. Escritório de Técnicos Especiais, Operações. Eu tenho um almirante autorização de segurança arquivada. O que eu sou o que está prestes a ser dito pode ser dito na frente de... Ele olhou para Mara. Capitão. Ele olhou para Mara. Calavai. Capitão, o programa que designaram você como falecido há 4 anos. Esteve sob revisão interna nos últimos tempos. 18 meses. A designação foi inadequada. Foi sinalizado para a reversão. Mara não disse nada. Ela permaneceu imóvel. Há mais. Holt disse, a razão pela qual o fato de você ter sido localizado há 3 semanas se deve a um caso. Um piloto militar. O mesmo apresentação é o que você documentou em quarto 412. Ele está atualmente em uma instituição. Na Virgínia e está lá há 7 anos. Meses sob morte cerebral confirmada designação. O quarto estava muito silencioso. Ninguém na equipe atual tem o seu experiência de campo com retorno de eco. Holt disseram os 2 colegas que trabalhavam ao seu lado não estão mais disponíveis. Ele disse isso simplesmente, sem dar mais detalhes. Precisamos do protocolo administrado por alguém que o tenha usado com sucesso em seres vivos em condições de campo. Você é a única pessoa qualificada. Mar olhou para o monitor de Caleb Arrow. A oscilação θ ainda está lá, ainda está. Transmitindo. Ela pensou no homem. Em Fort Worth pilotando aviões de carga. Ela pensei em 4 anos de cera para piso. E registros de ar reciclado e medicação e o peso específico de uma vida construído inteiramente a partir do negativo espaço de outro. Quantas pessoas ela disse que sabia que ele estava lá dentro? De manhã,
Holt disse o mesmo número que já conhecia o Tenente Hargrove antes. Você entrou nesta sala. Mar olhou para as mãos. A cicatriz de radiação, a cicatriz do ferimento por arma de fogo nela ombro direito, visível por um instante onde a manga do uniforme cirúrgico havia se deslocado. Ela pensou em ter 28 anos e documentos assinados sob um tipo diferente de pressão. Ela pensou em 32 e no que 4 anos de funcionamento custaram e o que não havia resolvido. Ela olhou para Al. Se eu volto, disse ela, eu volto como Capitão Calavai, não como contratado, não como consultor com um contrato temporário distintivo e sem posição. É isso que a reversão proporciona isso, disse Holt. Eu quero isso. Por escrito, antes de eu sair desta sala. Isso pode ser providenciado. Eu quero o piloto. Arquivo completo do caso esta noite. Você terá isso. E eu quero que o Dr. Hale leia sobre isso. Protocolo para que este hospital possa continuar a avaliação sem mim. Al olhou de relance. Ao almirante. O almirante estava observando Mara, com uma expressão que ela não conseguia parar de olhar, não conseguia parar de pensar nisso. Classificar completamente. Não era gratidão. Era algo mais antigo e mais específico. Do que gratidão. Era o olhar de um homem que acabará de entender algo que estivera diante dele a manhã toda sem nome. Concordo, disse Holt. Mar olhou mais uma vez para o monitor. O peito de Caleb Hargrove subindo e descendo caindo. O traçado da oscilação teta sua linha tênue e teimosa através do tela. Ainda lá. Ainda dizendo, eu sou aqui. Eu ainda estou aqui. Ela pressionou o polegar uma última vez. Contra a cicatriz de radiação em sua antebraço. Então ela se endireitou. Os ombros dela foram para trás. O queixo dela se ergueu. 2 graus. A postura que nenhuma enfermagem ou programa havia ensinado e que não a vida civil havia desaparecido por completo. Ela pensou no caderno que tinha em mãos. Bolso. Todos aqueles números, todos aqueles noites às 2 horas da manhã, escrevendo descobrir o que as máquinas não conseguiam dizer qualquer pessoa que ainda não soubesse como leia. Ela pensou no homem em Fort Worth. Ela pensou no piloto. Na Virgínia, que ainda não sabiam que alguém estava vindo. Então vamos pegar a papelada, disse ela. A papelada levou 2 horas. Mara sentou-se à mesa em uma sala de conferências no 3º andar com o diretor Hall está do outro lado da mesa, e um documento que tinha 14 páginas. Ela leu cada página. Ela havia aprendido muito. Há algum tempo, para não assinar coisas que ela não tinha assinado. Ler. Essa lição chegou tarde demais. Uma vez. Não ia chegar tarde demais. Novamente. Na página 9, havia um parágrafo que usou a frase restauração do histórico de serviço. Ela leu 3 vezes. Significava que o capitão Maracalava, Força Aérea dos Estados Unidos, não estava mais morto. Isso significava que o 4 anos agora tem uma forma definida. Não era boa. Uma forma que ninguém escolheria, mas uma forma com bordas e um começo e um fim que foi mais do que ela tinha tive às 2 horas da manhã por há muito tempo. Ela assinou na página 14. Pare. Assinou e validou. Ele recostou-se na cadeira. Você poderia ter ficado escondido, disse ele. Esta manhã. Você poderia ter colocado guardei o caderno e terminei o registro de medicamentos e ninguém teria conhecido. Mar olhou para a caneta que ainda estava em sua mão. Mão. Não, ela disse.
Eu não poderia. Ele assentiu com a cabeça uma vez. Pegou sua pasta. Bem-vindo de volta, capitão. Ele disse que tinha ido embora. Ela ficou sentada sozinha na sala de conferências por um instante. Depois, ela voltou para o andar de cima. O Dr. Voss estava no posto de enfermagem. Quando ela saiu do elevador, ele estava revisando um gráfico. Ele olhou para cima quando ela passou por ali. Parou. A doutora Voss. Ele olhou para cima novamente. Sua expressão era cuidadoso, não hostil, não caloroso. A expressão de um homem no meio de calibrando. Os resultados do CRSR indicam resposta motora e auditiva consistente. Ela disse que a oscilação θ tem sido presente e mensurável por pelo menos 72 horas. O Dr. Hale tem o protocolo completo. Documentação. O tenente Agrove vai precisar estimulação diária da consciência, avaliações e uma abordagem sensorial modificada, plano de integração. Ela fez uma pausa. Ele está em lá. O trabalho a partir daqui é sobre encontrando a porta. Voss ficou em silêncio. Ele colocou o mapa sobre a mesa. O balcão da estação. O protocolo que você usou, disse ele, a metodologia aeroespacial. Sim, eu não encontrei isso na literatura. Não consta na literatura civil, ele absorveu isso. É válido, disse ele. Não era exatamente uma pergunta. O paciente está vivo, disse Mara. Um músculo se moveu na mandíbula de Voss. Ele escolheu o gráfico, estará pronto novamente. Vou revisar com o doutor a documentação de Hale. Ele disse que não era. Um pedido de desculpas. Ela não esperava por um. Ela não precisava de uma. Ela se virou e caminhou até o quarto 412. Ela bateu na porta. O almirante abriu a porta. Ele olhou para ela, olhou para o rosto dela e leu o que quer que estivesse ali. Está feito, disse ele. Está feito. Recuou e a deixou entrar. O quarto parecia diferente do amanhã. Amanhã tinha sido realizada a respiração e peso firme. Isso era outra coisa. As máquinas eram as o mesmo. O bip era o mesmo. O ventilador funciona da mesma maneira. Mas o teto parecia mais alto de alguma forma. A luz através da janela havia se movido. Era agora, a luz da tarde está mais baixa e quente. Deitada aos pés da cama de uma forma que fez o quarto parecer menor, como uma sala onde as coisas terminaram, e mais como uma sala onde as coisas estavam sendo decidido. Mara estava de pé aos pés da cama. Ela olhou para Caleb Agrove, 26 anos, 6 semanas de botões, um cérebro que não havia desaparecido, consciência que vinha sendo transmitida em silêncio por 3 dias, e finalmente encontrou alguém ouvindo. Ela abriu a porta. Caderno. Ela abriu na primeira página. De observações, primeiro dia. Ela releu tudo. Isso. Cada número, cada anotação feita em um posto de enfermagem. Enquanto o resto do andar dormia, ela fechou o caderno. O almirante estava observando-a. Vou embora esta tarde, disse ela. Há outro caso, outro piloto. Ele está esperando há mais tempo que seu filho. Eu sei, disse ele. Hold me contou. Dr. Hale. Ela tem tudo o que precisa para continuar a avaliação. A equipe aqui entende o protocolo agora. Ela fez uma pausa. Ele vai precisar de tempo. A recuperação de um estado de consciência mínima não é linear. Haverá dias que pareceram. Nada está acontecendo. Quanto tempo? Perguntou o almirante. Não posso.
Vou te dizer isso. Já vi acontecer 3 vezes. Meses. Já vi demorar mais. Ela olhou para Caleb. O que posso te dizer é que o sinal está lá. Não tem diminuído. Na verdade, está mais forte do que era esta manhã. O almirante olhou para o filho. Ele é teimoso, disse ele. Sua voz tinha a qualidade específica de um homem dizendo algo que era mais do que parecia. Eu percebi, disse Mara. Ele herdou isso de sua mãe. O almirante fez uma pausa. Ela faleceu há 4 anos. Ele disse que alistou-se 6 semanas após o funeral. Na manhã seguinte, eu lhe disse que ele não tinha para. Mara ficou em silêncio. Ele não se despediu. Quando ele partiu, o almirante disse que ele partiu nota. Dizia que ele sabia o que estava fazendo. E ele precisava que eu confiasse nisso. Ele era ainda olhando para o filho. Eu tenho tentado confiar nisso desde então. Mara olhou para o rosto de Caleb. Jovem, ainda em algum lugar por trás da quietude, algo que transmite, algo que se manteve durante 72 horas de um mundo que já começou a escrever sua despedida. Ele voltou, ela disse. Ele voltou. Disse o almirante. As palavras ficaram na mente. Espaço entre eles e significava mais do que o quarto comportava. Mara fechou os seus. Caderno. Ela o colocou no bolso. Ela olhou para o monitor uma última vez. A oscilação θ ainda está lá, ainda. Fraco, ainda dizendo que tinha sido dizendo que desde a primeira noite ela estava de pé aos pés desta cama com uma caneta. Luz escuta. Estou aqui. Eu ainda estou aqui. Ela colocou a mão brevemente no corrimão. Ao pé da cama. Não é um ambiente clínico. Gesto, outra coisa, algo que não possuía uma categoria em nenhum protocolo ela já havia escrito alguma vez. Então ela olhou para o almirante. Ele estava olhando para ela. Não. Com a avaliação do comandante, não com a dor do pai. Algo mais silenciosa. Algo que ela entendia. Veio de um homem que passou 40 anos observar pessoas fazendo coisas extraordinárias em circunstâncias normais e aprendeu a humildade peculiar de reconhecendo isso. Capitão Calavai, ela disse, seu nome verdadeiro. Ela não ouvia essa palavra ser dita em voz alta nos últimos 4 anos. Ela não sabia até aquele momento como muito peso que vinha carregando estando ausente. Ela sentiu algo em seu interior. Liberação no peito, pequena, como uma pressão equalizando, como um chiado de ar escapando de um sistema que era excessivamente rígido selou por muito tempo. Senhor, disse ela. Obrigado, disse ele. 2 palavras, quietos, falavam como homens que não falavam essas coisas eram frequentemente ditas quando eles finalmente as disse. Ela sentiu. Ela podia. Ela não disse nada por um instante. Olhou para o chão. Ela olhou para as mãos. Ela olhou para a cicatriz em seu antebraço que tinha sido um acidente de cozinha para todos. Quem já havia perguntado? Ela pensou em cerca de 28 anos de idade, documentos e um programa que havia decidido que ela era mais útil como um fantasma. Ela pensou em 32 e um caderno cheio de números que ninguém mais sabia ler. Ela pensou em um homem em Fort Worth, que estava vivo. Ela pensou sobre um piloto na Virgínia que era esperando. Ela pigarrou. Pegue cuidar dele, ela disse. Eu cuidarei, o disse o almirante. Ela caminhou até a porta. Ela colocou a mão sobre ele. Ela parou. Ela não se virou. Deixou um bilhete que ela disse para confiar nele.
Ela disse que ele era certo. O instinto que o colocou naquela situação. A água e o manteve lá por 6 semanas é o mesmo instinto que o manteve transmitindo quando tudo mais tinha parou. Quando ele voltar, diga a ele. Isso. Ela fez uma pausa. Diga a ele que alguém ouviu. Ele. Ela empurrou a porta. Ela entrou no corredor. O hospital estava se movendo ao redor dela do jeito que sempre fazia. Movidos. Carrinhos e passos e o baixo zumbido eletrônico de um prédio cheio de máquinas que mantinham as pessoas presas a um mundo que nem sempre facilitava as coisas ficar. Ela passou pelo posto de enfermagem. Ela apertou o botão do elevador. Ela esperou. O elevador abriu. Ela entrou. Ela apertaram o botão do lobby. As portas fechado. Ela ficou sozinha no elevador. E a encostou nas costas da parede e olhou para o teto durante os 4 andares que foram necessários para chegar ao chão. No saguão, ela se endireitou, ombros costas, queixo nivelado. Ela caminhou através do portas da frente durante a tarde. Capitã Maracalavai, 32 anos. 2 anos, 4 anos e 3 meses, oficialmente. Falecido. Até às 4 horas de hoje, nenhum. Mais longo. A partir de 1700, a caminho de Virgínia. Ela olhou para a cicatriz de radiação em seu corpo. Antebraço. Ela pensou em todas as coisas. Era um documento confidencial. Incidente, um acidente na cozinha, um motivo para manter as mangas abaixadas. Ela olhou para isso sob a luz fria do outono e o pensamento, talvez fosse algo mais simples. Talvez era apenas uma prova. Uma prova de que ela tinha estado em algum lugar e feito alguma coisa e voltar disso. Evidências de que ela tinha sobrevivido àquilo que supostamente deveria ter acontecido. Para acabar com ela. Evidências de sinais de retorno trabalhou. Ela puxou a manga para baixo. Ela começou a caminhar. Ela tinha um transporte para ela tinha que encontrar um piloto. Ela tinha um sinal de retorno para ir procurar. Lá existem pessoas neste mundo que carregam coisas extraordinárias no ordinário bolsos. Eles caminham pelos corredores que não sabem seus nomes. Eles preenchem formulários que não capturam seus histórias. Eles incorporam seu passado em uma caderno e espere, não porque eles desistiram, mas porque eles ainda estão ouvindo. Maracole não salvou Caleb. Hargrove porque ela era corajosa. Ela o salvou porque ela havia aprendido em lugares que não aparecem em nenhum mapa que o silêncio não é o mesmo que a ausência, essa quietude não é o mesmo que a ausência, que o sinal mais fraco à direita as mãos são suficientes. Gastamos tanto tempo declarando que as coisas terminaram, declarando as pessoas terminaram, declarando-se terminado. E em algum lugar na frequência ninguém pensou em sintonizar alguma coisa. Ainda transmitindo, ainda dizendo que sou ainda estou aqui dizendo que ainda estou aqui. A lição não é sobre medicina. Não é sobre os militares. É sobre o que acontece quando uma pessoa se recusa a parar ouvindo mesmo quando o mundo já superei isso. Não supere também. Rápido. O sinal ainda pode estar lá. Você pode ser a única pessoa que sabe como para ouvi-la. Fim. Se essa história é algo dentro de você, se Mara Coragem silenciosa te lembrava que o mais pessoas poderosas são frequentemente as ninguém percebeu quando entrei, aí dei de cara com aquilo. Clique no botão curtir agora mesmo e certifique-se de que isso. A história encontra alguém que precisa ouvi-la. Hoje. Inscreva-se no Subscribe e ative as notificações para que você nunca perder outra história sobre aqueles que leve tudo e não peça nada. Deixe um comentário e me diga onde no mundo de onde você está ouvindo. Eu li cada um deles.
E se você sabe alguém que esteve invisível por muito tempo? Longo, alguém cujo sinal ninguém tem estava ouvindo, compartilhe isso com eles. Deixe-os saber que alguém ouviu. Nós nos vemos na próxima história.